E agora a gente vai se atentar para um critério, que é o critério de apresentação. A apresentação tem a ver com rasura, tem a ver com respeito às margens, respeito aos parágrafos, legibilidade da sua letra. Para algumas bancas, essa apresentação e a estrutura textual, a divisão em parágrafos ali, a gente tem aí algumas bancas que costumam trazer ali como valor para apresentação 20% da nota, né? É muita coisa. Para o CESP não vale, a gente não tem a apresentação valendo tantos pontos, apenas 5% da nota, mas são pontos que você não pode perder de forma alguma. Em uma redação de 40 pontos do CESP, 2 pontos são para apresentação. Você não pode perder esses pontos de forma alguma. E eu vejo vários candidatos perdendo pontos em apresentação. Você não pode perder mesmo. Vamos lá. Folha de redação, você tem lá a folha de redação. Aqui eu repliquei só 10 linhas dessa folha, para a gente fazer algumas observações de forma bem prática, né? Mas você sabe que a folha do seu texto vai ter lá 30 linhas. Você vai produzir um texto entre 25 e 30. Em regra, o que a gente tem é isso, a não ser que o edital fale para você que você vai ter que produzir um texto de até 40 linhas. Raramente isso acontece, já falei isso em vídeos anteriores. Vamos lá, primeira coisa, margens. Margens. Temos a margem esquerda e margem direita do seu texto. Está aqui a margem esquerda, está aqui a margem direita. E aí, toda vez que você vai iniciar um parágrafo, você vai fazer um recuo inicial. Dá uma olhada aqui, ó. Esse recuo inicial está sendo marcado por essa seta vermelha que eu estou colocando aí. Esse recuo inicial, ele vai ser entre 1,5 a 2,5 centímetros. Entre 1,5 a 2,5 centímetros. Beleza? Dixon, eu não vou levar uma régua lá para medir a extensão aí desse espaço. Fique tranquilo. A gente costuma utilizar como parâmetro, nós homens, mais ou menos a medida do nosso dedo polegar, assim, ó, como eu estou fazendo aqui. Beleza? Ou ainda dedo indicador e dedo médio, assim, ó. Não vai me colocar o dedo assim, hein? Você vai colocar assim, ó, dedo indicador e dedo médio ali, sobretudo as meninas têm o dedo mais fino. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que você não pode fazer é começar colado na margem esquerda, ou com um espaço muito mínimo ali da margem esquerda, ou começar ao meio da linha. Isso você não pode fazer de jeito nenhum. Fique atento a tudo isso que eu vou falar aqui para você agora. Vamos supor que você está fazendo seu texto lá, vou trocar aqui. Está fazendo seu texto lá, aí você inicia lá a feitura do seu parágrafo, né? A segurança pública. Vamos ser bem realistas aqui nessa parte. No Brasil. Dixon, errei na prova, como você fez aqui agora. O que eu faço? Esse traço é o traço de rasura, é um traço horizontal ao meio da palavra. Daqui a pouco eu falo mais sobre rasura, segura aí. No Brasil é foco de intensos debates. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. Olha como eu respeitei a margem aqui. Eu vim bem próximo à margem direita. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é isso daqui. A gente tem margem esquerda e margem direita. Aí você vai lá e vai, por exemplo, segurança pública no Brasil. Aí você vai lá no aí você faz isso aqui, ó, para caber, né? Errado. Errado. Em vermelho aqui, ó, você passou da margem. Dixon, mas eu passei só um pouquinho. Tá errado. A gente vai descontar ponto disso daqui. As margens estão aqui para serem respeitadas. Dá uma olhada nesse candidato aqui, ó. Tem alguns candidatos que fazem assim, ó, margem esquerda, conforme disposto. Olha o espaço que eles deixam aqui, pessoal, na margem. Olha só esse espaço aqui, ó, que ficou aqui, ó. Tá errado. Você tem de vir o mais próximo possível de ambas as margens, como eu fiz aqui na linha 2. Dá uma olhada na linha 2 aqui, ó. Na linha 2 está certo, tá vendo? Você não pode deixar um espaço grande aqui na margem esquerda, você tem de vir bem rente à margem esquerda e você tem de respeitar a margem direita. Então, olha lá. Vamos lá para a margem direita. Aquilo ali está errado, isso aqui também está errado, ó. Você vem e faz assim, ó. Aí você fala, nossa, não vai caber aqui Brasil, então melhor eu fazer aqui, ó. No
não vai caber aqui a palavra inteira Brasil nessa linha 7, aí você passa Brasil para cá, ó, porque não vai caber tudo ali. Você não pode fazer isso, esse espaço aqui ó, que você deixou está errado. Você tem de deixar aqui, ó, errado, errado. Você tem de vir o mais próximo possível de ambas as margens. Aí você está aqui, ó, no, se vira e coloque aqui, ó, Brasil, Brasil. Colocou a primeira sílaba lá, sem o menor problema. Então você tem de respeitar as margens. O que está com X ali está errado, você não pode fazer. O que está circulado está errado, em vermelho. Você tem de respeitar ambas as margens. Dixon, mas eu tenho de colar também na margem direita. Quando eu chego à margem direita, não cabe a palavra, você vai separar a palavra. Essa é a regra. Dixon, mas o que vai basilar, o que vai dar base, né? Ou balizar, né? O que vai servir como parâmetro para mim quando eu estiver separando palavras? A gramática. A gramática que vai servir como parâmetro para você. Professor, mas eu vou lá e vou separar uma palavra e com essa separação vai dar início a uma outra palavra, vai dar formação a uma outra palavra. Não tem problema algum. O que vai reger a separação de palavras na redação discursiva é a gramática. Brasil está separado corretamente de acordo com as regras de translineação? Está correto, sem problema algum. Está correto. Agora dá uma olhada aqui. Ó. Dá uma olhada. Você vai separar lá a palavra anseio. Dixon, posso fazer isso aqui que você acabou de fazer? Pode, está certíssimo isso daí, pessoal. Certíssimo. Nenhum problema. As regras gramaticais para essa translineação estão corretas? Estão corretas. Anseio é separado desse jeito, mas formou uma outra palavra, Dixon. E formou a palavra seio. Não é legal deixar essa palavra no texto. Nada a ver. Né? Você aprende isso lá no seu primeiro grau, no seu segundo grau. Sobretudo quando a gente está fazendo os textos para os textos acadêmicos, né, para a sua escola, ou os textos para a sua faculdade, ou indo o seu TCC. Quando a gente está fazendo esses textos, não é interessante você deixar essas palavras, né, ou cacofonias no seu texto. Mas para prova de concurso público não há problema algum. O que vai reger aí a separação de palavras é a gramática. Se o seu texto estiver desse jeito e a gramática for atendida, ótimo, é isso aí que está valendo. Tranquilo? Vou passar aqui para a próxima página. Dá uma olhada lá. Vamos aqui, ó. Forma correta de separar, então, você está lá, aí você veio e fez isso aqui, ó. A, C. Aí você não conseguiu trazer, ficou meio feio isso aqui. Você não conseguiu trazer a sílaba, né? A sílaba necessária aí para separação. Gu. Então é segurança. Se isso ocorrer com você, você pode rasurar a palavra? Claro, sem o menor problema. A segurança, e aí eu vou te explicar. Para você separar, para você rasurar palavras na sua prova, você vai adotar aí a técnica de utilizar um traço horizontal ao meio da palavra. Quando você risca a palavra, dessa forma que eu coloquei, com um único traço, você está falando para o examinador, examinador, eu estou anulando essa palavra. Quando você anula essa palavra, eu posso ter uma rasura à frente da outra, por exemplo aqui, ó, a segurança, e você não queria falar a segurança, você queria falar, por exemplo, a indústria, a empresa, sem o menor problema. O que está sob, ou seja, abaixo do traço de baixo do texto de do traço de rasura, está fora do texto. O que você rasurou está fora do texto. Dixon, mas eu posso rasurar quantas palavras eu quiser? Também não é assim. Mas só 3 palavras? Não, você pode rasurar até 20 palavras, para você ter uma ideia. Se você rasurar 20 palavras, a banca não vai tirar nada de apresentação. Nada, 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 nada. A gente já viu isso em N provas, é assim que funciona. Né? Não tem essa história de 3, 4, 5 palavras, não. Eu trouxe uma redação para vocês aí que tem 14 rasuras. Para quem já abriu a minha apostila, você vai dar uma olhada lá na prova da PRF, que está lá no finalzinho. Tem uma prova da PRF que começa assim, contrabando, né? Essa prova apresenta 14 rasuras. Eu acho que ela está aqui. Se ela estiver aqui, eu vou mostrar para você. Ela apresenta 14 rasuras. Beleza? Se você fizer isso desse jeito aqui, isso não é considerado erro. Isso que está aqui, ó, segue e segurança. Rasurados com traço. Isso não é considerado erro. Tranquilo? Dixon, para qualquer banca. Para qualquer banca. Para qualquer banca. Tranquilo?
nós adotamos a seguinte inteligência. O que está sob o traço de rasura está fora do texto. Nós, corretores, a gente vai fazer uma ligação entre as informações que estão antes da rasura e as que estão depois. Então, ó, a empresa, e aí segue o seu texto lá. A empresa X optou por fazer isso, está resolvendo uma prova lá de licitações e contratos, né? Normal. Se há ligação, se há coesão entre as informações e há coerência, sem o menor problema. É isso aí que está valendo. Beleza? Nesse caso aqui, certíssimo, sem o menor problema. Voltando à translineação de palavras, Dixon, notei que você utilizou aí o traço na mesma linha. Então, segurança, você pode separar assim. E aí, ó, utilizei aqui na mesma linha. Estão vendo aí, ó, na linha de número 6? Professor, mas não coube. Eu fui e escrevi lá, segu, e não cabe o traço. Eu posso colocar o traço abaixo? Pode, sem o menor problema. No mesmo texto você pode ter essas duas coisas aqui, ó, sem o menor problema. O traço translineador pode ficar na mesma linha ou na linha de baixo. No mesmo texto. Vou te mostrar algumas redações que estão exatamente desse jeito. A gente nem olha se você colocou na mesma linha ou na linha de baixo. A gente só olha se há a presença do traço translineador. A gente tem tantas outras coisas para avaliar nesse texto. Claro que a gente não vai dar importância para isso, né? A gente vai apenas verificar se há a presença do traço translineador. Então, em termos de margem, é isso aqui. Mas se acontecer isso aqui com você, ó, o Brasil, aí você foi lá e colocou o Bra. Tá vendo que ficou um espacinho nessa linha 9 aqui? Professor, posso deixar esse espaço? Pode. Você pode até deixar um espaçozinho próximo à margem direita, se esse espaço não for necessário e suficiente para você colocar a próxima sílaba. A próxima sílaba é zil. Olha o tamanho dessa sílaba. Ela caberia aqui nesse espaço? Não caberia. Então isso aqui não tem problema nenhum, tá certo. Quer dizer então que pode ficar um espaçozinho, Dixon, eu não tenho que colar na margem direita? Não tem. Professor, mas eu poderia, por exemplo, estou vendo ali, por exemplo, Dixon, administro dessa forma. Estou chegando próximo à margem, eu já vou vendo ali. Mas eu posso diminuir um pouquinho a minha letra para caber ali determinada palavra, determinada sílaba da palavra? Pode. Eu posso alongar um pouquinho a minha letra, professor? Posso. O que você não pode fazer no texto é o seguinte, começar a redigir com fonte Times New Roman número 10 e terminar com Arial número 4. Isso não pode de forma alguma, né? E isso não pode ser uma coisa recorrente em todas as margens, em todas as linhas. Isso não pode ocorrer em todas as linhas. Você fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes no texto, não há problema algum. Diminuir um pouquinho ali, atachar um pouquinho a sua letra, alongar um pouquinho, aumentar um pouquinho a sua letra, a gente não tem como tirar ponto disso. Não tem. Agora, o que não pode fazer é 10 linhas da redação você fez com Times New Roman número 14 e aí outras com Arial número 4, isso não pode fazer de jeito nenhum. Né? Agora, chegou próximo à margem em determinados momentos, você pode adotar essa postura que eu acabei de falar para você.